Meu nome é Jader Lima, eu tenho 37 anos, advogado, eu sou de Chapecó, Santa Catarina, e hoje eu atuo como procurador da Câmara Municipal de Vereadores em Xaxim, Santa Catarina, e sou aprovado no concurso da Procuradoria do município de Chapecó. O início da minha trajetória em concursos já, já leva, acredito, aí quase uns 10 anos. Na época eu era policial civil, acreditava que o melhor caminho a seguir seria começar na advocacia privada. Todavia, para isso, eu precisaria de um cargo público que me auxiliasse na minha renda e que eu pudesse advogar de forma privada ao mesmo tempo. Enfim, o meu objetivo de vida, quando eu comecei a estudar, era um um cargo público que me desse estabilidade e que me possibilitasse a advocacia privada ao mesmo tempo. O meu primeiro contato com estratégia concursos, acredito que tenha sido por volta do ano de 2016. Naquele momento, eu acredito que ainda não havia carreiras jurídicas consolidadas, ou estava num processo de início, e eu utilizava a estratégia como uma forma de aprimorar em matérias periféricas, né, como português, raciocínio lógico, matérias que costumavam, né, cair em concursos municipais, que eu fazia muito na época, né. Posteriormente, acompanhando o estratégia diariamente, eu vi que foi lançado o Carreiras Jurídicas e mergulhei de cabeça. A partir de então, sempre que tinha um concurso do meu interesse, o primeiro passo sempre era verificar se o Carreiras Jurídicas teria um curso próprio, um material próprio, e assim eu levo até hoje. A assinatura vitalícia, ela apareceu para mim, sim, para mim, para todos, em 2020, ou seja, eu já tinha, naquela época, vários anos de estudo, e eu já conseguia compreender que talvez eu não fosse aprovado no meu concurso dos sonhos num curto período de tempo. Então, eu optei pela assinatura vitalícia, porque eu sabia que se eu demorasse 1, 2, 3 anos, eu estaria com aquele material sempre atualizado, conforme os concursos do meu interesse fossem sendo lançados, né? Então, aconteceu em 2020, eu assinei, e a minha aprovação em uma procuradoria grande só veio mais de 2 anos depois, então valeu muito a pena. Sobre a minha aprovação no concurso da PGN em Chapecó, por que Chapecó, né? Chapecó é minha cidade, não, praticamente é minha cidade natal, então, onde estão meus familiares, e foi um concurso que eu, de fato, mergulhei de cabeça, porque além de ser a minha cidade, a procuradoria é muito bem estruturada e a cidade como um todo é excelente. Então, assim que saiu o edital, eu vi que havia uma gama de matérias comuns com procuradorias estaduais, que vinha sendo o meu foco. Então, qual que foi a minha estratégia? Foi usar aquele material de procuradorias estaduais, que eu tinha de forma ilimitada na minha plataforma, e ajustei conforme o edital da PGM Chapecó. O material é tão completo que esse reajuste, essa correção de rota foi muito simples. Eu só vi que os editais eram parecidos e dei sequência basicamente ao que eu já vinha fazendo no estudo regular. A minha rotina de estudos, ela envolve alguns pilares, né? O primeiro deles é revisões periódicas. Veja, eu, depois de tanto tempo estudando e acompanhando várias lives de estratégia, várias dicas de professores, eu percebi o quanto é importante você retomar aquilo que vem sendo estudado. Então, eu começo o meu dia sempre fazendo uma revisão do que eu vi no dia anterior. Eu agendo, né, revisões periódicas de 7 dias, de 30 dias,
às vezes até de 90 dias, né, de forma que eu não perca o contato com aquele conteúdo novo que eu aprendi. Paralelamente a isso, eu dou sequência nos meus estudos regulares da seguinte forma: eu uso os PDFs do Estratégia para a primeira vez que eu enfrento a matéria, eu leio o PDF de capa a capa, do começo ao fim, resolvo as questões e vou grifando aquilo que é mais importante. E quando eu já girei aquele material e quando eu preciso retomá-lo para alguma outra prova, eu pego aquele mesmo PDF e acompanho só as marcações que eu já realizei. Assim, eu acredito, né, que eu esteja poupando tempo, né, de tudo de novo, enfim. E nisso também me ajuda que algumas matérias que eventualmente eu não tenha grifado ou que meu material já esteja desatualizado, o Estratégia também oferece, em alguns casos, né, aquele material já destacado, né? Aquele já marcado, enfim, também ajuda bastante, especialmente em reta final, né? Dentro da assinatura vitalícia, várias ferramentas me foram úteis na minha preparação. Eu destacaria, em primeiro lugar, os PDFs, que me parece ser a base da preparação, aquele conteúdo completo. A trilha estratégica, ela tem a vantagem de dar o caminho para o candidato, ela aponta o que é importante naquele momento, de forma que o candidato poupe tempo na preparação, especialmente em reta final. A trilha sempre tem esse apontamento, né, sobre aquela matéria que tem mais chance de ser cobrada. Isso poupa o candidato de fazer essa análise, afinal, alguém já fez por ele. Então, eu confio nessa trilha em reta final, especialmente depois de publicado o edital. E, paralelamente a isso, costumo usar os simulados da reta final. Os simulados, por serem inéditos, eles acabam fazendo com que eu force, né, o meu raciocínio a buscar na minha memória alguns pontos que eu já estudei e depois, no segundo momento, corrigindo esse simulado, né, atentando sempre para os comentários dos professores e, eventualmente, até para os vídeos que eles lançam, né, na correção do simulado. Isso ajuda a fixar aquele... Enfim, ajuda no processo de lapidar o candidato que está bruto ainda nessa reta final. Então, de forma que eu possa destacar, PDFs, trilha e simulados. Sobre os professores de estratégia, eu tive contato com todos eles, acredito, a essa altura do campeonato, mas eu tenho um carinho especial pelo professor Rodolfo Pena, pelo professor Igor, até porque eles são procuradores e eles trabalham com áreas que são talvez as mais importantes, né, nos concursos de procuradoria. Direito administrativo, com o professor Rodolfo, que é a base dos concursos, né, dessa área, e o professor Igor, que faz aquela parte focada num conteúdo mais aprofundado, numa prova discursiva. Ele consegue expor bem como deve ser a cabeça do candidato de procuradoria. Né? Uma coisa é o candidato de defensoria, outra coisa é o candidato de Ministério Público, enfim. E eu acho que o professor Igor é meio pioneiro assim nessa lógica de cabeça de procurador, se é que eu posso chamar dessa forma, né? Você fazer a prova já se imaginando no cargo, né? Esse é um exercício que ele costuma fazer e que eu ainda não vejo isso, sabe, em outros locais. Me pareceu uma coisa bem inédita, se é que eu posso dizer, sim, usar essa expressão. Os materiais de estratégia, desde o momento que eu assinei, eles têm ganhado mais volume, mas não só volume, né? Volume acompanhado de qualidade. Veja bem, a assinatura de estratégia ela foi lançada em 2020 e acaba acompanhando um movimento que é do direito brasileiro de reforçar o papel da jurisprudência. Então, aquele material de 2020 ou até anterior, às vezes não tinha essa abordagem focada em temas de repercussão geral, em temas de recursos repetitivos, até porque na época não se tinha muita consolidação desses temas, né? Hoje, a gente
pode perceber que essa nova sistemática do direito, assim, ela dá uma importância cada vez maior para a jurisprudência e os materiais de estratégia visivelmente têm acompanhado essa evolução, né? Toda vez que se tem um enfrentamento de um tema, além do ponto de vista legal, doutrinário, sempre tem no PDF como a jurisprudência trata daquele assunto, né? E se é um tema que já tem enunciado fixado, ainda ainda mais. Afinal, isso, a partir de agora, eu acho que vai ganhar cada vez mais relevância. O principal diferencial da estratégia carreira jurídica é a unificação dos pilares da aprovação. Material, em PDF especialmente, videoaula para aprofundamento, trilha estratégica em reta final e simulado. Esses 4 pilares, todos colocados em um só, é algo que eu acredito que só o Estratégia oferece. A dica de ouro para quem está vendo esse vídeo é assine o Estratégia Carreiras Jurídicas, porque é impossível prever em quanto tempo a aprovação vai vir. E se você tem uma assinatura vitalícia, isso te impede de desistir no futuro. Porque é muito comum a pessoa desistir tão logo aquele curso acabe, aquele momento que você tem que reembolsar praticamente uma fortuna, né, para estar bem preparado. E com assinatura vitalícia, isso não vai acontecer. Você vai ter sempre aquele material ali te chamando para o estudo. Isso é importantíssimo.